Olá, eu quero hoje falar um pouco sobre o caráter, tendo em vista uma distorção muito grande no significado deste termo. Então vamos lá. Caráter. O conceito de caráter emergiu do campo da filosofia e tornou-se objeto de investigação científica. O termo caráter ele é originário do grego charakter e refere-se a sinal, marca, ao instrumento que grava. Aplicado esse termo à personalidade, denota aqueles aspectos que foram gravados, inscritos no psiquismo e no corpo de cada indivíduo durante o seu desenvolvimento. Freud, em 1987, e também Abraham, em 1970, apesar de não ter sido os primeiros também a se dedicar com afinco ao estudo do caráter, mas eles deixaram grandes contribuições, tendo sido seguidos por vários outros cientistas nessa direção. Mas dentre todos, o que mais se destacou e conseguiu formar uma teoria condizente do caráter foi William Reich. De acordo com Reich, em 1995, o caráter é o conjunto de reações e hábitos de comportamentos que vão sendo adquiridos ao longo da vida e que especificam o modo individual de cada pessoa. Portanto, o caráter é composto de atitudes habituais de uma pessoa e de seu padrão consistente de respostas por várias situações. E inclui aqui as atitudes, os valores conscientes, o estilo e o comportamento, a timidez, a agressividade e assim por diante. As atitudes físicas, postura, hábitos de manutenção e movimentação do corpo. Em outras palavras, o caráter ele é a forma com que a pessoa se mostra ao mundo. Você sabia? Se mostra ao mundo, é claro, com o seu temperamento, com a sua personalidade, ou seja, é a expressão do temperamento e da personalidade por meio das atitudes de uma pessoa. A gênese e a estrutura do caráter têm sido objeto de estudo de diversas escolas no âmbito da psicologia, sendo que a maioria comunga da mesma ideia que o caráter não é manifesto de forma total ou definitiva na infância, mas vai sendo formado enquanto atravessa as distintas fases do desenvolvimento psicossexual até alcançar uma completa expressão ao final da adolescência. É por meio do caráter que a personalidade e os temperamentos do indivíduo se manifestam. Portanto, conhecer o caráter de uma pessoa significa conhecer os traços essenciais que determinam o conjunto dos seus atos. Então, cada pessoa assumirá uma forma definida de funcionamento padrão. Como, por exemplo, nós podemos pensar numa sala cheia de alunos, onde, sem ninguém esperar, entra um bandido, né? E é provável que todos se assustem, lógico, porém, cada qual reagirá com base em sua estrutura de caráter. Alguns desmaiam de medo, outros têm problemas intestinais, sono, taquicardia, sudorese. Encontramos também aqueles que querem persuadir o bandido, os que tentam seduzi-lo e os que procuram enfrentá-lo do mesmo modo, mesmo ele estando armado. É assim uma sucessão de comportamentos aparecerá perante a mesma situação. Cada pessoa é formada de uma parte genética e outra do meio ambiente. É assim uma sucessão, por exemplo, desses comportamentos que nós entendemos que somos a soma do que recebemos geneticamente dos nossos pais e o que recebemos socialmente, a educação familiar, a educação espiritual, nossas experiências, estudos, vivências, erros, acertos, traumas, curas, sentimentos. Os líderes de hoje são os filhos e alunos de ontem, são frutos de sementes boas ou ruins.
plantadas pelos pais, mestres, colegas e líderes espirituais. Somos hoje a soma de tudo isso: temperamento, educação, formação social, família, igreja, escola e tudo o que fizemos e aprendemos durante a vida. Por isso que é tão difícil ser um líder, porque precisamos primeiro ser líder de nós mesmos, dos nossos atos e do nosso caráter, para depois liderarmos outros. Se não formos saudáveis, emocionais e espiritualmente, com certeza não seremos líderes. E se formos, estaremos oprimindo alguém, destruindo ou prejudicando nossas organizações e piorando o nosso mundo. Nessa aula de hoje nós falamos então sobre o caráter e esse conceito tão pertinente, tão importante para balizar as nossas vidas. Se você gostou, deixa o seu joinha, se une a nós se inscrevendo para mais. Até a próxima.